Vamos lá, galerinha, nossa videoaula de hoje, certo? Nós vamos estudar gráfico de uma função e função composta, tá? São dois conteúdos em um, são dois tópicos na verdade, mas o primeiro tópico ele é bem simples, tá? É só a representação gráfica de qualquer relação, tá? Que descreva uma função. Lembra que a gente estudou relações? Certo? A gente pegou situações do nosso cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente estaciona um carro quando a gente coloca o carro no estacionamento do shopping, quando a gente pega um táxi ou um Uber, quando a gente calcula a área de uma figura, de um quadrado. Então, a gente pegou situações da nossa realidade e transformamos em relações, e essas relações, porventura, são funções. Porque existem variáveis dependentes e variáveis independentes, certo? A gente viu isso e resolvemos o exercício na aula anterior, né? E hoje nós vamos ver a representação gráfica de algumas relações. Se você tem uma relação, automaticamente dá para você fazer a representação gráfica, certo? E aí nós vamos lembrar o seguinte, qual é a definição de função? Definição de função diz que é toda relação de f de R em R, tá? De R em R, tal que um elemento A do domínio tem uma única imagem em R, que é o meu contradomínio, que é o conjunto B, né? Se a gente for pensar lá, bolinha, bolinha, A, B, C, D, E, F. Cada um só tem uma única imagem exclusiva, tá? Ou exclusiva, ou você pode ter uma situação onde sobra elementos e eu tenho um cara que tenha duas imagens. Isso pode acontecer, certo? Para ser função. Lembra das definições de aula passada. E aí nós temos o seguinte, isso dá para representar graficamente. Se a gente estiver falando de relações de primeiro grau, o gráfico vai ser sempre uma reta contínua, tá? Porque a cada valor de A, do domínio, eu encontro uma única imagem em B. A cada valor A, não tem como um único valor da reta X encontrar dois elementos no conjunto Y. Só não vai ser função, pessoal, preste atenção, tá? Só não vai ser função se um único elemento, um único valor que você pegar da reta X, que ao procurar sua imagem na reta Y e você encontrar a imagem duas vezes para esse cara, então não é função, certo? E aí eu quero exemplificar isso estudando o exercício que está aí na página 14. O exercício na página 14 do módulo de vocês, tá? É um exercício resolvido, certo? E ele fala o seguinte, ó. Quais dos gráficos a seguir representam uma função de A em B? Quais dos gráficos a seguir representam a função de A em B? Qual é o conjunto imagem de cada um deles? Qual é o conjunto imagem de cada um deles? Primeiro, vamos observar qual deles representa uma função. Se você observar, ó, cada um dos gráficos, ele mostra duas retas em um único gráfico. Professor, pode isso? Pode, tá? Porque eu posso ter um gráfico, uma função dada por uma representação do tipo f de x é igual a x mais 1 se x, né? Maior ou igual a zero e vai ser x se x menor do que zero, por exemplo. Então tem um único valor aqui que possa ser que não sirva para os dois, né? E aí haja essa quebra, que é justamente o que acontece com cada um desses gráficos aí. A função dada, a relação dada para descrever esses três gráficos que estão aí, são funções desse tipo, tá? Mas eu preciso saber se todos eles representam função. E aí eu já vou dizer logo de cara, não. Por que não, professor? Porque o gráfico B e o gráfico C não representam função. O único que representa a função é o gráfico A. E aí eu vou explicar o gráfico A e vocês vão entender porque os outros de hoje não representam a função, tá? Vou fazer aqui um esboço. Então eu tenho o gráfico A, que está desenhado mais ou menos assim, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, ele tem uma retinha que sai daqui e vem para aqui. Aí aqui ele tem uma bolinha aberta. Bolinha aberta, beleza. Aí depois ele desce aqui, fecha a bolinha e ele desce. Tá? Esse elemento aqui é o mesmo daqui, que é o elemento 2, né? Ó, elemento 2, não é isso? O elemento 2. Aqui é menos 1. Deixa eu ver aqui. Aqui é 1. Aqui é 1, tá? Aqui é 1 e aqui é 5. Aqui, para tocar aqui, ó. Aí é 5 e aqui é menos 2. Certo? Só uma representação gráfica para a gente entender porque esse cara é uma função e os outros dois não é. Tá? Porque esse cara é uma função? Observa o seguinte, tá?
ele tem a primeira parte da função aqui, ó. Essa é a primeira parte da função, como se fosse relacionado a essa relação aqui. Como se estivesse seguindo essa relação. Então ele está crescendo aqui. Só que vocês observam que em um ele não existe bolinha aberta, porque não existe bolinha aberta, tá? Ou seja, em esse valor aqui, ó, não faz parte do conjunto imagem. Não pode fazer parte do conjunto imagem porque está com bolinha aberta, só serve de parâmetro. Mas só que em o que é que acontece? A minha resposta é 2. Tá? Se o meu gráfico fosse uma reta contínua, ele ia continuar aqui, ó. Seria a bolinha fechada aqui e ia continuar. Só que como é dado por duas relações, ele dá essa quebrada aqui. Ele desce na segunda parte. Então, o que é que acontece aqui? Chega aqui, ó, bolinha aberta, porque não existe nesse ponto, vai existir nesse. E aqui desce continuamente. Certo? Então, esse gráfico é uma função justamente por causa disso. Porque ele dá a quebra e pula. Se você observar os outros dois, também dá a quebra e pula, professor? Dá. Mas observe que no primeiro é bolinha aberta, bolinha aberta. Então, não pode dar quebrada e os dois ser bolinha aberta. Tá? Um tem que ser bolinha aberta, outro tem que ser bolinha fechada. No gráfico C, o que é que acontece? Bolinha fechada, bolinha fechada. O que é que está dizendo no gráfico B? No gráfico B, quando tem bolinha aberta, ele está dizendo que aquele valor referente a esse ponto, né? Esse valor x referente a essas duas bolinhas abertas, está servindo só de parâmetro. Então não tem como, porque é o seguinte, a minha reta x é domínio, é f de r em r. Toda a reta x é domínio. Então todo elemento x tem que ter um elemento y, tem que ter uma imagem. Se eu encontro um elemento que não tem imagem, então isso não é função. Ou seja, eu encontrei um elemento que não tem imagem. Se é bolinha aberta não existe. Então esse cara não é função. Na letra B, na letra C, o que é que acontece? Um único elemento, x, tem duas imagens. Bolinha fechada. Significa que ele tem imagem. E duas. Ou seja, um elemento x está ligado, não está ligado. Não tem imagem. Isso não pode acontecer. E um elemento x tem duas imagens. Isso também não pode acontecer. Foi justamente as duas situações de relações que eu coloquei para vocês na aula passada, né? Que eu deixei lá indicado, que não constituía uma função, tá? Quando um elemento do conjunto A sobra ou quando um elemento do conjunto A sai duas setinhas para encontrar elementos distintos no conjunto B. Então não pode acontecer isso, tá? E é justamente isso que acontece nas minhas duas funções, da letra B e da letra C, certo? Então por isso que ele não é uma função. E aí a gente tem, ele pede também para a gente dizer qual é o conjunto imagem e qual é de cada um deles. Ora, os outros dois não têm imagem. Se não é função, para mim não tem imagem. Só vamos trabalhar com a imagem do conjunto A. E a imagem dele está compreendida, né? Ó, se você observar, a imagem dele ele coloca aqui, ó, y é maior ou igual a menos 2, né? Porque começa aqui, ó, bolinha fechada, cadê? Bolinha fechada aqui em menos 2, termina aqui, né? Então ela sobe, a imagem dele vem até onde? Deixa eu ver aqui. Vai até o 3, porque aqui em cima é 3, ó. Então chega até o 3. Bolinha fechada no 2, que a ligação está fechada lá. E ele vem até o 3 com bolinha aberta, porque a bolinha está aberta aqui, certo? Então esse é meu conjunto imagem. Um x maior ou igual a menos 2 e menor do que 3. Seria isso, tá? Meu conjunto imagem aí, analisando aí a nossa situação. Então a representação gráfica, o gráfico de uma função nada mais é do que isso. E eu tenho certeza que nós sabemos construir gráfico. E nós iremos fazer gráfico posteriormente, certo? Vamos para a nossa função composta, que aí, ó, é o assunto da nossa prova, tá, pessoal? Ou melhor, é um dos assuntos, né? A gente tem um assunto de função, aí a gente trabalha com relação, né? Essas definições. E vamos trabalhar com função composta na nossa avaliação da semana que vem. Então vamos lá para a função composta. É bem simples, né? Se eu lhe der duas funções, se eu lhe der uma função f de x e uma função g de x, eu posso juntar as duas, jogar uma dentro da outra e formar uma função h de x, certo? Ou seja, eu posso pegar duas funções, juntar uma dentro da outra, jogar uma dentro da outra
e montar uma terceira função. Isso é que é a definição de função composta. Então você tem o seguinte, ó. Se você tem f e joga dentro do g, você pode montar o h de x. Como é que eu faço isso, professor? Ora, lembra aqui que eu estou pegando o f e jogando dentro de g, tá? Então isso aqui vai ficar g de f de x. Olha só, eu peguei f e joguei dentro de g, mas eu também posso fazer o contrário. Eu posso fazer f de g de x. Eu peguei g de x e joguei dentro de f. E essa minha função aqui é justamente a minha função h de x. É uma terceira função, tá? Que eu posso representar ela por essa representação. Posso ter essa representação para ela, posso ter essa representação aqui, ó. Gof. Certo? Gof. Da mesma forma que aqui também é um h de x, porque é a junção de duas funções. Então, essa h de x, ele pode ser escrevido como fog de x. Eu posso ter essas duas representações aqui para cada uma dessas sentenças. Tá, professor, mas o senhor só está falando e eu ainda não entendi. Então, vamos pegar funções para a gente entender melhor, tá? Então, eu vou pegar aqui uma função f de x, bem simples, igual a x menos 2. E vou pegar uma função g de x, igual a 2x menos mais 4, por exemplo, né? Tenho duas funções. E aí eu peço para você fazer a função composta. A função composta f de g de x. O que foi que eu fiz? Eu joguei g de x dentro da função f. Então, a minha função f é x menos 2. Então, no lugar de x, ó, eu vou colocar g de x. Foi isso que eu fiz, né? Ó, o g de x está no lugar do x. Pessoal, não confunde, tá? G de x é uma função. É a representação da função como toda. X é apenas um elemento, tá? Então, no lugar do x, eu coloquei o g de x. Então, natural que eu, dentro do x, eu coloque g de x. Então, vai ficar g de x menos 2. Viu aí o que foi que eu fiz? Eu estou pegando g de x, joguei no lugar do x na função f de x. E agora, onde tem x na minha função, eu troco por g de x. Não é assim que a gente calcula o valor numérico? Pego o valor, coloco no lugar de x, e depois vou colocando na função onde tem x, eu coloco aquele valor. Então, foi isso que eu fiz, certo? Só que quem é g de x? E aí, ó, vou trocar esse valor aqui. Vou trocar esse valor. No lugar de g de x, eu vou colocar a minha função. É 2x mais 4. Isso menos 2. Logo, f de g de x é dado por 2x mais 4 menos 2. Só para eliminar parênteses, tá? Só para fazer passo a passo, mas você poderia ter feito logo. Então, f de x, f de g de x, vai ser igual a 2x mais 2. Então, tá aqui a minha função. Essa função é a função composta, tá? Eu também posso representar ela como sendo fog. Fog de x, que é 2x mais 2. Vamos fazer o contrário. E depois a gente vou explicar, vou dar uma definição, tá? Melhor para ela, ou melhor, uma definição não. Eu vou dar um exemplo com número, com valores numéricos, para você ver qual é a funcionalidade dessa função composta. Então, vamos fazer agora o g de f de x. Percebam que eu joguei a função f de x dentro da função g. Ou seja, no lugar do x da função g, eu estou colocando f de x. Então, onde tiver x na função, na sua expressão, eu coloco f de x. Então, vai ficar 2 vezes f de x mais 4. Então, g de f de x é igual a 2 vezes... Quem é f de x? X menos 2. Mais 4. G de f de x é igual a chuveirinho, chuveirinho, né? 2x menos 4 mais 4. Então, g de f de x vai ser igual a 2x, porque mais 4 cai com menos 4. Então, tá aqui, ou se preferir, elas posso representar por gof de x, que é 2x. Tá? Tá aí a minha função. Sem bicho nenhum de 7 cabeças. Professor, tá, você disse que ia dar uma explicação melhor pra gente da funcionalidade dessa função. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o valor numérico? Eu quero que você calcule o valor numérico, tá? Vou dar para o valor de x um valor... Vou dar o valor 1, que é bem simples, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar o valor 1 e vou jogar dentro da função f de x.
calcular um valor numérico. E logo depois eu vou jogar o resultado dentro da função g. Tá vendo o que eu estou fazendo? Passo a passo, tá? Vou pegar o valor x, jogar dentro da função f, e o resultado eu vou jogar dentro da função g, certo? Então vamos lá. F de 1 é igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. Vou jogar esse menos 1 agora dentro da função g. G de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 4. 2 vezes menos 1 menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Está aqui. Então, vocês só perceberam que eu fiz dois cálculos para encontrar um único valor aqui, jogando nas duas funções? Eu posso fazer isso direto, tendo a função composta. Tá? Eu posso fazer isso direto, tendo a função composta. Eu não preciso jogar nas duas. Por exemplo, x é 1, tá? X ainda é 1. O que foi que eu fiz? Peguei e joguei dentro da função f, o resultado joguei dentro da função g. Então, na verdade, eu estava utilizando eu tenho que ter uma função composta dada por Goff. Por que por Goff, professor? Porque eu peguei primeiro dentro da f e depois dentro da g. Ou seja, eu estava calculando o g de f de x. Né? Ou era a função f dentro da função g. Então, a gente tem isso aqui. Função f dentro da função g é essa. Se eu calcular Goff de 1, tem que me dar 2. Se não me der 2, está errado. 2 vezes 1, Goff de 1 é igual a 2. Viu aí, ó? Eu calculei com uma função só para chegar no meu resultado final. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora o 1, vamos jogar dentro dessa função e a resposta vamos jogar dentro de f, tá? Então, vamos lá. G de 1. 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1, 2 mais 4, 6. Depois, f de 6. 6 menos 2, 4. Beleza? Então, deu 4. Só que o que foi que eu fiz aqui, novamente? Calculei g de 1 para depois calcular f do resultado. Ou seja, eu joguei o resultado da função g dentro da função f. Então, na verdade, eu estou pegando a função g e jogando dentro da função f. Então, eu tenho f de g de x, que é essa minha função aqui. Tá? F de g de x. E aí, ó, dá para chegar a esse resultado diretamente do 1, sem precisar passar pelas duas funções, como eu fiz aqui. Calculando f de g de 1, eu vou ter 2 vezes 1 mais 2. Isso tem que dar o mesmo resultado, tá? Se não der, eu estou explicando alguma coisa errada. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Deu 4? Deu 4. Então, tá aí a funcionalidade, tá? A praticidade de utilizar a função composta. Eu não preciso estar fazendo várias vezes uma função. Basta fazer uma única vez o cálculo do valor numérico, tá? Isso aqui foi fácil calcular porque eu peguei uma função simples para montar as minhas compostas. Mas eu posso pegar uma função muito mais difícil para você montar aí a sua composta e aí vai dar mais trabalho, tá? Certo? Para você calcular esse valor numérico. Eu posso pegar um número mais difícil, tá? Poderia pegar uma fração para você calcular aqui e depois pegar o resultado ia ser uma fração para você calcular na outra. Muito mais complicado. É melhor você calcular direto em uma única função. Eu espero que todo mundo tenha entendido, certo? A função composta é só isso. Não tem bicho de cabeça a função composta. E aí nós vamos ficar com os exercícios, certo? Para a nossa próxima aula. Botem aí na página 15, certo? Nós vamos ficar com o exercício da página... Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o exercício da página 16, para gráfico de função, e vamos ficar com os exercícios da página 18. Então, página 16 e 18, os exercícios para nós trabalharmos a definição de função, de gráfico da função e de função composta. Certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Revise novamente, assista mais de uma vez o vídeo para vocês tentarem entender como é que se dá a montagem de uma função composta. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Tchau e benção.